Olá, queridos irmãos e irmãs. Como saber se um sonho que eu tive é um recado de Deus, se é algo que Deus está querendo falar comigo ou se é simplesmente um sonho comum? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós iremos analisar essa questão biblicamente e saber como identificar um sonho que veio de Deus de um sonho normal, comum, que acontece aí todos os dias com as pessoas. Então convido você, vamos comigo até a minha lousa de explicações examinar essa questão. Vamos lá? A pergunta completa da nossa leitora é a seguinte: essa semana tive um sonho bem estranho e triste que me deixou muito abalada. Estou com muita dificuldade de saber se esse sonho veio de Deus, se é um aviso de Deus para mim. Como saber se um sonho veio de Deus, se é um aviso do Senhor para mim? Existe alguma orientação na Bíblia a respeito disso? Olha que interessante. Quando a gente analisa a Bíblia, nós temos ali muitos exemplos de pessoas que tinham sonhos, que tiveram sonhos, onde o Senhor falou com elas nesses sonhos, e também temos exemplos de pessoas que interpretavam sonhos. Então, sonhar e ser avisado por Deus ou ter recados de Deus em sonhos é algo que aparece bastante na Bíblia. No final desse estudo, então, eu vou te ensinar alguns conceitos bíblicos e no final do estudo eu vou te ensinar a avaliar se um sonho veio de Deus para você, fazendo alguns testes. Eu desenvolvi alguns testes aqui para a gente conseguir avaliar se é um sonho comum ou se é um sonho que veio de Deus. Então fique até o final que vale muito a pena você ter esse conhecimento da palavra de Deus. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho agora a respeito de sonhos dentro da Bíblia. Vamos fazer uma avaliação bíblica sobre o tema. Mas antes eu queria saber, ou queria te convidar a receber estudos como esse que nós estamos estudando gratuitamente. O que você precisa fazer? Inscreva-se no canal, ok? Clique ali no botãozinho de inscrever, marque ali todas as notificações para receber sempre um aviso quando surgir novos vídeos. E no final desse vídeo, ou agora, se você já estiver gostando, deixe o seu like para abençoar o nosso trabalho. Bom, vamos começar falando em Gênesis 20, versículo 3, sobre Deus falando com Abimeleque. Olha que interessante. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. O contexto aqui é quando Abraão ali, ele omite que Sara era sua esposa. E este Abimeleque, então, rei, toma Sara por sua esposa. E Deus aparece em sonhos e o alerta a respeito disso. Então veja, Deus ele falou aqui até mesmo com um ímpio, com alguém que não era do povo de Deus. Bem interessante. Um segundo exemplo aqui em Gênesis 37, versículo 9, quando Deus falou com José do Egito. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então José teve um sonho profético e a gente observa também dentro da história de José que ele era alguém que interpretava sonhos. Ele interpretou os sonhos do padeiro-chefe, do copeiro-chefe e do próprio faraó lá no Egito. Então Deus falou também com este servo de Deus aqui de uma forma bem interessante dentro da palavra. Temos ainda um outro exemplo que eu gostaria de destacar, lá em Mateus 27, 19, quando Deus falou com a esposa de Pilatos e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, no caso Jesus Cristo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então, olha que interessante como a esposa de Pilatos, alguém que também não fazia parte da fé em Cristo Jesus, teve um sonho a respeito de Jesus e alertou a Pilatos de que ele não se envolvesse com Jesus Cristo, de que ele não fizesse ali algo que desagradasse a Deus. Mas a gente viu que Pilatos não ouviu a sua esposa. Então, o que a gente conclui até aqui? Deus fala por meio de sonhos. Isso está muito claro ali dentro da palavra de Deus. Mas tem um porém. É um erro achar que todos os sonhos é Deus falando. Quando a gente observa dentro da Bíblia, os sonhos representam uma exceção e não a regra. A forma de Deus falar
não era somente por sonhos. Sonhos eram de vez em quando que aparece na Bíblia. A forma era mais através dos profetas, da própria palavra do Senhor. Então a gente precisa entender que não é todo sonho que vai ser uma mensagem de Deus. Bom, então a gente cai numa questão aqui interessante. Alguns momentos, né, a gente sonha e esses sonhos são tão marcantes, tão fortes, que nos trazem uma dúvida. Será que esse sonho veio de Deus? Eu recebo muita gente aqui, né, no meu aconselhamento perguntando assim: presbítero, eu sonhei com cavalos que estavam correndo, qual que é o significado desse sonho? Presbítero, eu sonhei com borboletas, qual que é o significado? Eu sonhei que estava caindo, qual é esse significado? E as pessoas então ficam um pouco perdidas. E é por isso então que eu desenvolvi um pequeno teste para a gente avaliar se um sonho veio de Deus ou não. Então fique comigo até o final que a gente vai aprender a respeito disso. Como avaliar se um sonho veio de Deus ou se é apenas um sonho comum? Eu não sei se você sabe, mas é muito comum o nosso cérebro organizar sonhos e os sonhos fazem parte do nosso sono, da restauração que está dentro do sono. E, por exemplo, quando nós temos alguma passagem estressante na nossa vida ou algo muito marcante, é comum que aquilo possa virar sonhos, ok? Então existem sonhos que são comuns, que não têm nenhum significado, mas nós vimos que na palavra tem sonhos também que vêm de Deus. Nós vamos ver isso a partir de agora. Mas antes, recadinho rápido para você. Aqui nos comentários, também na descrição do vídeo, tem um link para você saber mais do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. O que significa capa a capa? De Gênesis a Apocalipse, nós vamos estudando capítulo a capítulo. Eu vou ser seu professor e nós vamos aí estudar desde a criação, vamos falar de dinossauros, onde que eles foram na arca, vamos falar a respeito de todos os assuntos bíblicos, polêmicas, geografia bíblica. Olha, tá muito bom esse curso. Se faz sentido para você começar um estudo dessa magnitude, e só comece se você realmente tiver com compromisso. Então acesse mais informações. Vamos lá então. Nossas análises agora. Primeira pergunta que você tem que fazer sobre o seu sonho. O seu sonho é contrário ao que a Bíblia ensina? Então olha só, se o seu sonho está te levando a pensar coisas que são contrárias à Bíblia, ou se te indica que deve fazer coisas que não agradam a Deus, evidentemente não é um sonho que veio de Deus. Presbítero, mas não entendi muito. Imagine, por exemplo, que você tem um sonho, né? Você é uma pessoa casada e você sonha que está tendo relações com outra mulher. Esse é o tipo de sonho que não vem de Deus. Então o que você deve fazer? Rejeite esse sonho e ore ao Senhor para te livrar, né, desse tipo de sonho. Então esse é um tipo de sonho que a gente já sabe de cara que não vem de Deus. Por quê? Porque ele fere princípios da palavra de Deus e ele não está de acordo com a vontade do Senhor. Então não tem nada dentro de um sonho como esse que seja Deus falando algo para você. Mas vamos na sequência. O sonho é confuso e absurdo? Olha que interessante. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, 33 o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Vamos ficar aqui nesse trecho. Por que esse trecho é importante? Se Deus quer falar algo com você através de um sonho, Ele falará de forma que você entenda e não em forma confusa que te leve apenas a ter mais falta de paz. Então veja, quando você tem um sonho e você não está entendendo nada e isso está te levando a uma falta de paz, eu diria com 99,9% de certeza que esse sonho não está vindo de Deus. Se está trazendo confusão para os seus pensamentos, para a sua vida, esse sonho é possível que não venha de Deus. Geralmente, esses sonhos confusos não são do Senhor. Como nós observamos dentro da palavra de Deus, geralmente os sonhos, eles vêm, né, de uma forma que Deus se comunica ou que há alguma interpretação a respeito disso, né, para dar um alerta ou abençoar uma pessoa. Então a gente não pode achar que um sonho, quando ele traz apenas confusão, quando ele é absurdo, quando ele traz falta de paz, que ele seja Deus só querendo que você sofra através de um sonho. Então tenha bastante cuidado com isso. Mais uma coisa importante, o sonho é sobre outras pessoas? Temos que ter muito cuidado com esse tipo de sonho,
Muitas pessoas sonham com pessoas morrendo, sofrendo acidentes, etc. E já acham que isso é uma revelação de Deus. Por exemplo, sonha com um determinado amigo que ele está sofrendo um acidente e já vai lá falar para o amigo a respeito disso. Tenha muito cuidado com esse tipo de coisa, porque pode ser apenas um sonho. Então, ore a Deus, peça a proteção do Senhor àquela pessoa. Na maioria das vezes é apenas um sonho e nada mais. Eu, por exemplo, já sonhei com pessoas morrendo e elas estão vivas até hoje, ou seja, foi apenas um sonho e nada mais. Então veja, só fale com a pessoa se você tiver uma certeza plena de que Deus mandou você, através daquele sonho, dar um recado para alguém. Se você não tiver certeza, se você estiver confuso, se você estiver com falta de paz, não fale nada para a pessoa, porque esse sonho possivelmente não veio de Deus. É apenas um sonho comum aí que a sua mente produziu, ok? Mas ainda tem mais um pouquinho para a gente fechar. O sonho te deixa ansioso, triste e desanimado? Veja, se um sonho te deixa ansioso, sem saber ao certo o que é, e você não está sabendo lidar com isso, não consegue dormir, está desanimado, triste, seria muito bom você procurar algum líder da sua igreja. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu aconselho muitas pessoas extremamente abaladas, pessoas que já têm, por exemplo, um quadro de depressão, de ansiedade crônica, e elas sonham e elas ficam muito abaladas e não conseguem lidar. Então procure algum líder, procure o seu médico se você faz tratamento psicológico. Para quê? Para que ele te ajude a analisar isso e o seu coração volte ao estado de paz. Lembre-se de que Deus não vai te dar uma mensagem para o seu mal, né, para te deixar pior. Se Ele quer te fazer um aviso, Ele o fará de forma clara, de forma que seja bênção para a sua vida. Agora, se está confuso, se está complicado, como já vimos, possivelmente isso não venha de Deus. E olha que interessante a palavra de Filipenses 4:8. Já estamos terminando aqui. Fica até o final, porque a conclusão é muito importante para você ter o conhecimento, né, final aqui preciso sobre esse tema. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a forma como a gente pensa, como a gente cuida do nosso pensamento, influencia nos sonhos. Muitos sonhos acontecem não por recado de Deus, não por algo que Deus quer falar com a gente, mas porque a gente poluiu tanto o nosso pensamento, a gente trouxe tanta desgraça, tanta coisa ruim para dentro da nossa mente, que ela produz esse tipo de sonho. Então veja, cuide da sua mente, do seu interior, como se fosse um diamante precioso. Traga para dentro do seu coração, do seu pensamento, isso aqui que Paulo está ensinando, coisas boas que vêm de Deus. Isso vai ajudar a sua mente a ser uma mente limpa, ter sonhos mais agradáveis, abençoados. E se porventura Deus quiser falar com você, né, vai ser de forma clara, precisa, transparente, você vai compreender. E se num primeiro momento você não compreender, você irá orar e Deus vai te trazer esse entendimento. Porque esse é, afinal, o objetivo quando Deus quer trazer algum recado para a gente no sonho, não é verdade? Então, se persistir a dúvida sobre um sonho, descanse. Se todas as análises falharem e você ainda ficar em dúvidas sobre se o seu sonho veio de Deus ou não, o melhor é descansar nele. Deus não quer trazer algo para tirar a tua paz, para te trazer ansiedade, já que ele nos ensina a não sermos ansiosos de coisa alguma. Não é verdade? Então, se você está confuso e confusa, descanse, ore, relaxe e traga para sua mente tudo que é positivo, tudo que é verdadeiro, aquilo que Paulo nos ensinou. Ore a Deus e peça que a paz dele te guarde. Peça para ele acalmar seu coração, peça para Deus, para que, se esse sonho veio dele, que ele te faça saber de alguma forma muito clara. Se Deus quer te falar algo, ele vai te falar de forma clara. Isso é óbvio e é muito claro dentro das Escrituras Sagradas. Não faz sentido acharmos que Deus nos mostra algo e não nos deixa entender aquilo
que Ele quer falar conosco. Caso não fique nada claro para você, foi apenas um sonho que a sua mente criativa provocou, sem qualquer significado. Não se preocupe, siga em frente, deixe esse estresse para trás e povoe a sua mente com tudo que é verdadeiro, respeitável, positivo e abençoador. Descanse. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Deixe o seu like se você ainda não deixou, ok? Se você gostou, deixa aí o joinha pra gente. Eu queria pedir para você colocar aqui nos comentários, você já teve um sonho que deixou você confuso ou confusa? Se era Deus falando? Eu queria saber um pouquinho das experiências dos irmãos, porque eu queria falar mais sobre esse tema em um próximo estudo. Escreva aqui nos comentários, por favor, e claro, inscreva-se no nosso canal para receber mais estudos todos os dias. Deus abençoe a sua vida. Fica com Jesus.